Olá a todos, no vídeo dessa semana de Revit iremos trabalhar as paredes. Então é importante, depois de colocar as paredes, também fazer a análise. Então aqui eu tenho um arquivo já com paredes colocadas. Então tem um conjunto de paredes colocada no pavimento inferior, um conjunto de paredes colocado no pavimento superior. E esse vídeo tem como objetivo mostrar que é possível você fazer uma série de análises em cima das paredes colocadas. Além disso, esse vídeo vai mostrar também que é possível também, paralelo a isso, você também fazer a tabela de área desses cômodos, desses compartimentos, e fazer, além do cálculo de área desses pavimentos, desses compartimentos, aliás, você pode fazer a setorização, tabela com setorização. Então aqui nós vamos fazer nesse vídeo então análise de tabela de parede, mostrando as possibilidades, e vamos fazer também tabela de ambientes e dos seus setores. Aqui eu só tenho os compartimentos, então eu criei uma série de compartimentos com as paredes, mas não tem ainda os ambientes colocados. Então, lembrando que ambiente tem que ser sempre colocado em vista, no caso planta. Então, vou no pavimento 1, vou no pavimento 1 aqui, já tem alguns aqui que eu vou deletar, e vou zerar todos esses ambientes para colocar os ambientes aqui nesses compartimentos. Então, vamos lá. Então, é arquitetura, ambiente, você escolhe aqui o tipo que você quer colocar com área ou não, o que vai aparecer escrito, a etiqueta que vai ter no seu cálculo de área. Eu vou pegar o primeiro, ambiente com área, e vou clicando, Porém, neste ambiente aqui do meio, vai ter uma situação diferente, que é o seguinte: eu vou ter uma sala de estar e jantar, e eu não tenho parede, eu não tenho um elemento separador dos dois espaços. Como é que eu faço quando não tem uma parede? Não vai ter uma parede que vai separar esses dois espaços, embora sejam dois espaços distintos entre si. Aí, neste caso, para poder separar, não tendo parede ou pele de vidro ou qualquer outro elemento, a gente usa separador de ambiente. Então aqui em cima eu tenho um botão chamado separador de ambiente, que eu crio uma linha, que eu posso até ocultar depois essa linha, ela não deve necessariamente ficar aparecendo, que vai separar dois espaços. Aí o programa consegue reconhecer que são duas áreas, e ele consegue calcular a área de cada espaço. Então eu vou passar uma linha. Nesse template aqui a linha está um cinza bem fraquinho, varia de template para template, que cor que está esse separador de ambiente. Então esta linha ela separa os dois ambientes. Então posso colocar agora um ambiente aqui, como uma sala de estar, de sala de jantar, por exemplo, sem paredes separando. Então está colocado os ambientes no andar inferior. Vamos só colocar os nomes agora. Criar alguns nomes de espaços aqui. Então, este primeiro eu vou chamar de hall. São nomes aleatórios, só para ilustrar. Sala de estar, sala de jantar, aqui posso colocar cozinha, só de modo ilustrativo para a gente mostrar como é que vai funcionar a tabela. Então está aqui 5 compartimentos, sendo esses dois separados com a linha de separador. Depois, no final, quando for imprimir e plotar, você pode pegar essa linha, botão direito e dar um ocultar aqui, para ela não aparecer na impressão. Mas por hora deixa ali, que ainda não vamos fazer isso. Vamos para a vista superior, pavimento 2. Aqui eu tenho 3 compartimentos. Vou colocar ambiente também.
Então criei espaços, coloquei, já está com as áreas calculadas, então a partir disso eu posso agora fazer as tabelas. Vamos ver as tabelas que nós podemos estar fazendo. Primeiramente eu vou fazer as tabelas de parede, né, mostrar as possibilidades de tabela de parede que a gente pode estar fazendo para analisar as paredes colocadas. Então eu tenho um conjunto de paredes, cada parede aqui que eu estou clicando é uma unidade, então cada parede dessa vai aparecer como um item na tabela. Então vamos ver como é que vai ser montada essa tabela. Então tabelas e quantidades, botão direito, nova tabela e quantidades. Tem que localizar a categoria, categoria parede, fase construção. Se observar aqui embaixo de parede eu tenho ainda um outro item, mas é paredes que nós vamos escolher. Ok, e aí eu escolho o que vai na minha tabela. Então, por exemplo, na minha tabela eu poderia colocar área de parede, eu poderia colocar também comprimento dessas paredes. E tudo isso aqui são parâmetros que eu posso estar colocando. Tem até SNAP, que é a tabela da Caixa Econômica, que eu posso colocar alguma variável de preço. Então tem vários itens que a gente pode colocar aqui. Eu vou colocar um item aqui para mostrar como é que a gente poderia fazer a identificação também de algumas paredes. Vou colocar o item aqui, marca, que por hora não tem nada. Ok. Então está aqui a tabela, marca. Esqueci de um parâmetro importante. Esqueci, vou colocar de volta aqui, editar campos. Tem que colocar também nível. Isso é importante para saber em que pavimento está a parede. Então no caso aqui, para a colocação de nível não vai estar escrito nível, você vai escolher restrição da base. Por quê? Porque é onde a base da parede está. Então o nível que ela se encontra seria a restrição da base. Então nos parâmetros que você olha lá no lado direito, você vai ver que o nível aparece na restrição da base. Então com isso eu dou OK. Então aqui está o meu... Só que não ficou boa a ordem. O ideal seria o nível, a restrição da base ser o primeiro e a gente conseguiria organizar melhor. Então clicar de novo aqui, restrição da base eu vou subir para ser o primeiro coluna, depois pode ser área, comprimento e marca. Ok. Então está aqui o nível, a área, o comprimento. E aqui eu posso agora fazer as análises. Eu posso, por exemplo, ver o comprimento total de parede. Se eu colocasse uma parede na frente da outra, qual seria o comprimento total? A área. Lembrando o seguinte, a área tem um detalhe. Esta área aqui da parede não conta os dois lados. Tá? É como se você olhasse só um lado da parede e contasse. Se você quiser, por exemplo, saber se você vai pintar os dois lados de uma parede, no caso essa aqui, que eu estou selecionado aqui, se eu for pintar os dois lados dessa parede, não vou gastar 16 metros quadrados de tinta, eu vou gastar 32. Então sempre tem que ser o dobro aqui, análise para pintura e coisas assim, se for dos dois lados, né? Então vamos fazer a separação aqui e organizar a tabela. Primeiro, vamos fazer uma análise por pavimento. Então vamos organizar por pavimento, vendo quanto que eu vou gastar, quanto tenho de área de parede no primeiro pavimento, quanto que eu tenho de comprimento de parede no primeiro pavimento, e segundo a mesma coisa. Então vamos aqui em classificar. A gente vai classificar por restrição da base. A gente quer colocar um rodapé, onde ele faz toda a contagem do OK. Ele já separa um rodapé aqui. Agora vamos para a formatação, somar esses valores. Então, formatação, comprimento, calcular os totais. Então já tem o total do comprimento e também para a área, calcular os totais. Então tá ali, aqui eu já tenho uma análise preliminar de quanto que eu vou ter de área e de comprimento de parede em cada pavimento. Por que eu coloquei uma coluna marca? A coluna marca é um parâmetro que vem já posto nos templates. E aí ele pode servir como um coringa, se for o caso. Você pode querer colocar alguma informação por parede. Para isso vamos colocar janelas lado a lado para interpretar isso melhor. Deixa eu fechar aqui. Vamos colocar lado a lado essas duas informações. Então eu tenho 3D, vou dar um WT.
colocar lado a lado tabela e parede. Então eu consigo clicar aqui na tabela e ele me marca de azul qual é a parede que eu estou selecionando. Então você consegue selecionar a parede pela tabela. E aí eu posso fazer usando esse parâmetro marca, eu posso fazer algumas separações. Por exemplo, eu vou usar um tipo de revestimento nessas 4 paredes aqui. Estas 4 paredes que eu vou selecionar, eu vou usar um revestimento. Vamos supor que essa aqui não, essa aqui eu vou ter que cortar. Essas 4 paredes eu vou usar um tipo de revestimento. Eu gostaria de saber a metragem quadrada que eu vou, por exemplo, gastar nesse revestimento que vai nessas 4 paredes. Internamente aqui eu vou usar um revestimento, vou dar um exemplo, uma tinta texturato, e eu quero saber quanto que eu vou gastar. Então eu vou quebrar essa parede aqui, fazendo ela ficar só nessa parte, e depois eu vou fazer essa análise usando a tabela marca aqui. Então, por exemplo, vou pegar essa parede aqui. Uma das formas da gente quebrar, a gente pode usar aqui no Modify, na barra modificar, o comando de dividir elemento. Então eu posso quebrei ali em 2 elementos. Então agora eu posso puxar isso aqui para cá, desunir. E aí eu posso fazer um extend até essa parede do meio aqui. Então eu posso usar um extend para essa parede e usar um extend para essa parede, mas elas estão separadas ali, ó. Então eu tenho as 4 paredes agora prontas para análise. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa parede em marca e colocar uma etiqueta, um nome, alguma coisa que identifique ela separada das outras. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui revestimento, para me lembrar que eu vou revestir essas paredes. Eu tenho que calcular quanto que eu vou gastar de revestimento nessas 4 paredes. Então, revestimento, aí eu vou fazer o mesmo parâmetro para todas. Aqui em marca, revestimento. Eu posso fazer isso tanto aqui no propriedades da parede, quanto direto na tabela. Aí falou que os valores são duplicados, é isso mesmo que eu quero. Então eu posso tanto clicar na parede e vir aqui nas propriedades e escrever revestimento, como eu posso vir aqui direto e escrever aqui revestimento na tabela, identificando qual que é. Então, esta parede vai, esta vai, esta vai, essa já é outra. Ó, eu posso ir clicando, ó, achei a parede que vai revestimento ali também. Pronto. Então, eu marquei com revestimento todas as paredes que vão entrar nessa minha análise, que eu quero saber quantos metros quadrados eu vou gastar nas 4. Como é que eu faço agora para a tabela calcular só das 4? Aí a gente usa muito um recurso chamado filtragem. Então eu posso fazer um filtro, uma outra tabela, posso deixar essa tabela como ela está aqui, posso criar uma outra tabela que filtra e eu vou ter só essa informação que eu quero. Então a primeira coisa a fazer é pegar a tabela existente, cadê ali embaixo, a tabela de parede existente, e duplicar ela. Botão direito, duplicar vista, duplicar. Então eu tenho 2 tabelas iguais. Só que essa tabela nova ela vai ser só para essa análise de revestimento. Então botão direito, renomear, vou colocar aqui tabela, compartimento, revestimento. Então na tabela compartimento de revestimento eu vou fazer uma filtragem. Então eu vou usar o comando filtro da tabela para deixar só a informação que eu quero. Então aqui eu tenho os campos, eu tenho filtro. E aí aqui eu vou fazer a filtragem. Então eu tenho aqui, ó, filtrar por. Como é que vai ser a filtragem? A filtragem vai ser por marca. É a partir dele que eu vou filtrar. Que seja igual a revestimento. Agora até que eu vi que tem um que está escrito errado ali, provavelmente. Tem 2 revestimentos. Talvez na hora de escrever. Não, tem um errado ali. Tem que consertar o texto. Aqui, revestimento. Revestimento. Se não tiver tudo igual, vai dar problema na filtragem. Ok. Agora sim, filtro. Filtrar por marca igual a revestimento. Ok. Ele filtrou. Então ficou só o que tinha marca revestimento e ele reanalisa a soma de área e reanalisa o comprimento. Então aqui você pode perceber
que então eu vou ter que gastar em termos de material para cobrir uma área de 71,75 metros quadrados. Então essa é o que eu vou gastar para cobrir essa área através de filtragem. Então você vê as possibilidades que a gente tem de análise do nosso projeto, já pensando na hora de executar. Agora vamos fazer uma tabela, fechar essa tabela aqui, nós vamos trabalhar com outra tabela. Nós vamos trabalhar com a tabela de área. Então nós tínhamos separados os compartimentos e vamos fazer tabela de área, e depois nessa tabela de área nós vamos separar por setores. Também é uma análise bem interessante. Você pode analisar quantos metros quadrados está em cada setor. Isso aí pode ser feito tanto em massa, mas também pode ser feito quando já está na fase de desenvolvimento do projeto, que é essa hora de colocação de paredes, definição de compartimentos. Então, o que vai ser feito? Nós vamos fazer a tabela e vamos separar, mostrar como é que eu posso separar por setores. Então, vamos fazer a tabela de ambientes, nova tabela de quantidade, ambientes, construção. O que eu vou querer que tenha? Nível, aqui aparece como nível, né? Na parede é restrição da base, nível. Eu quero o nome do ambiente, eu quero a área do ambiente. Para começar isto, só tem que ver o seguinte, deixa eu dar cancelar. Tem uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer. Na tabela de ambientes tem que colocar construção. Se não colocar construção, vai dar erro. Vamos lá novamente. Nome, nível eu quero que seja o primeiro item, área, nome, nível, nome, área, e aí eu vou colocar mais um item que eu posso colocar aqui, ó, comentários. Vocês já vão entender também o que a gente vai usar como comentários aqui. Ou pode ser ocupação também, ocupação. O item ocupação. Ok. Está aqui montada a tabela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Ó. O que é esse não colocado? São ambientes que foram colocados nesse arquivo em algum momento e que já foram deletados. Então o programa guarda na memória desses ambientes. Então o que tem que fazer é só selecionar e excluir essas linhas. Então tudo que tiver não colocado, não incluso, você pode dar excluir, ok. Fica só o que realmente está funcionando. Então está ali os ambientes, está ali o nível, a área. Vamos fazer a separação que nós fizemos para a parede, vamos calcular para cada pavimento a sua área. Depois podemos poder calcular a área total também, que não foi feito para a parede, mas pode ser feito aqui. Então, vamos lá, editar. Vamos classificar, agrupar, classificar por nível. Com rodapé, ele já separa. Ó. Aí depois, em formatação, eu quero que some a área, calcular os totais. Tá aí a área dos dois. Ah, mas eu quero também ter uma área total. Também pode dar para fazer, mas aí na classificar e agrupar você tem que clicar um total geral. Aí ele te dá um relatório completo de todos os ambientes e área total. Então está feito ali a separação por área, por espaço. Agora vamos à questão dos setores. Tem íntimo ou privativo, depois tem o setor social e o setor de serviços numa residência. Imaginando aqui uma residência. Então o que a gente vai fazer? Vamos separar essa ocupação, nós vamos preencher e vamos separar por setor. Então aqui no 3D ou mesmo na planta nós vamos até eu vou fazer aqui direto nas plantas, a gente faz parte a parte. Então vou primeiro no pavimento 1, vou separar, vou clicando nos meus ambientes e vou preencher aqui, ó. Eu posso preencher. Então o hall, vou colocar aqui social. Sala de jantar, posso abrir já no menuzinho aqui, social. Observe que ele está colocando social na etiqueta. Isso aí tem que ser arrumado depois, porque a gente não vai colocar o setor junto com a etiqueta. Nesse vídeo eu não vou arrumar ainda, mas isso aqui depois em outro vídeo mais futuramente nós vamos trabalhar só com
essa família de etiquetas, isso aí vai ser ajustado. Aqui só arrumar cozinha, não é social, cozinha é serviço. Então, serviço, social, social. Vamos passar aqui para o andar de cima. Andar de cima. Dormitório, ocupação, privativo. Privativo. E aqui, privativo. Então, separei em setores, privativo e social e serviço. E agora, como é que isso entra na tabela? Como vocês lembram, lá na tabela eu já tinha colocado na coluna ocupação. Então, na tabela de ambiente, na minha tabela de ambiente aqui, já tinha colocado. Então, a coluna ocupação que eu preencho clicando nos ambientes e preenchendo lá em ocupação, já aparece aqui na coluna. Então, agora eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz em parede. Quanto que eu tenho de área para social, quanto que eu tenho de área para serviço, quanto que eu tenho de área para privativo. Então, é só fazer a filtragem aqui. Então, em filtro, eu posso fazer aqui em filtro, filtrar por ocupação. Então, quanto que eu tenho? É igual a privativo, ok. Então, privativo eu tenho 110 metros quadrados. Então, eu poderia também duplicar tabelas, mostrando isoladamente quanto que é cada setor. Ou não, fazendo de outra forma, fazendo só a verificação direto aqui. Então, outro filtro. Agora eu quero saber quanto é que eu tenho no serviço. Ele separa, acho que só tem um. Só tem um. Filtro de novo. Privativo. Social. Então, com isso, a gente consegue fazer também a análise de setorização. Então, a gente consegue fazer uma filtragem que é importante para você fazer várias análises. Então, você tem controle o tempo todo do processo de desenvolvimento do projeto, quanto você está gastando em cada setor do projeto. Então, é isso. Espero que tenha ajudado e usem esse recurso ao longo do desenvolvimento e da montagem das paredes e dos ambientes.